que as pessoas acabam exagerando, falando de forma mais exagerada, propositalmente ou não, é que o Brasil tinha uma relação próxima com a Alemanha. Verdade? Sim. Sim, verdade. Por que razão? Porque Getúlio Vargas amava os nazistas? Não. Porque existia uma vantagem comercial gigante em ser parceiro da Alemanha nos anos 30, sendo brasileiro. Isso porque é o seguinte. O Terceiro Reich, né, ele passa a existir, você pode dizer que a partir de 34, quando o Hindenburg morre e o Hitler deixa de ser chanceler da Alemanha e vira Führer da Alemanha, né? Ele unifica as posições de presidente e chanceler numa só, ele é o chefe, quem manda é ele, acabou. Ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Mas o Hitler chega ao poder em 33, né? Em janeiro de 33, na Alemanha, como chanceler, como chefe de governo. E nesse contexto aí, o gabinete do Hitler, ele percebe o seguinte, que a situação econômica da Alemanha ela é bastante desesperadora naquele ponto, né? É um negócio que está extremamente preocupante, um alto nível de desemprego, economia forçada, né, aos joelhos depois da crise de 29, principalmente. Tem as reparações de Versalhes, mas a crise de 29 é a que dá a paulada na cabeça da Alemanha. E aí, a economia deles está bastante ruinzinha. E o que acontece é que o novo Ministério da Economia, né, e o ministro da Economia, o Hjalmar Schacht, esse cara, ele cria alguns programas de comércio internacional que são formatados para beneficiar a economia alemã de forma rápida. O que é que isso significa? Significa que a Alemanha, como uma potência industrial, que ela era, né, já de muito tempo, a Alemanha depende de um fornecimento alto de matéria-prima para poder trabalhar como potência industrial. Sem insumo, a indústria não funciona. E a Alemanha, por mais que seja um país que tem um subsolo rico em muitas dessas riquezas minerais, né, como ferro, como carvão, mineral, como muito, mas algumas coisas ela não tem e ela depende de comércio internacional para ser suprido. Notadamente o quê? Lã, borracha, outros bens de consumo, alto consumo, como café. Quem é que tem isso tudo? Quem é que produz isso tudo em quantidades bem generosas? O Brasil, né? Outros países da América do Sul têm riquezas também diversas, como o Chile, por exemplo, tem cobre, né? Tem muito cobre. A Argentina tem carne, muita carne. Então, existem riquezas diversas nesses países da América do Sul que precisam de ser transformadas em produtos acabados, de indústria, né? Ferramentas, utensílios domésticos, veículos, carros, aeronaves, o que seja. Só que existe um empecilho, né, para o comércio internacional. Um empecilho para os países pobres, né, que era a posse das reservas internacionais na divisa do país vendedor, né? Ou seja, para negociar com os Estados Unidos é preciso ter reserva em dólar. Para negociar com o Império Britânico é preciso ter reserva em libra. Para negociar com a Alemanha era necessário ter reserva em marco, né? E a Alemanha precisava de ter reserva de réis para poder negociar com o Brasil. Nem a Alemanha tinha, nem o Brasil tinha. E os países da América do Sul também tinham pouco. Na ausência dessa reserva de moeda, papel moeda, os países tinham que negociar através do padrão ouro. Então você usa seu ouro, sua reserva de ouro, para comprar aquela divisa e aí você negocia, né? Esse padrão de comércio, ele beneficia alguns países, os países com moeda forte, os países com economia forte, com base industrial vasta, que precisam de comprar as coisas, né? Então, e podem vender produtos acabados, né, por um preço altíssimo. Então, o Ministério, né, das Finanças da Alemanha, ele cria um programa que, na verdade, ele
meio que cria uma moeda paralela. O marco é a moeda da Alemanha, né? Era a moeda da Alemanha até agora, com a implantação do euro. E o marco se tornou Reichsmark, o Mark se tornou Reichsmark no momento que o Hitler subiu ao poder. E o Ministério criou o Marco ASCII, ASKI, Auslanders und der Konto für Inlandzahlung. Tá? Então, significa o seguinte: contas especiais para estrangeiros para negociações no país, na pátria. Contas especiais para estrangeiros para negociações aqui dentro, com a gente. Essencialmente, veja bem a ideia do cara, essencialmente, o Reichsbank, lá em Berlim, ele criava uma conta no Banco do Brasil aqui, e o Banco do Brasil aqui abria uma conta no Reichsbank, para Marco ASCII. Marco ASCII é uma tabela monetária indexada de correspondência de valor dos réis para os marcos. Então, trocando em miúdos aqui, falando português claro para vocês aqui, é o seguinte. Tinha um cara aqui no Brasil, fazendeiro, o fazendeiro tá lá, eu preciso comprar trator. Que trator que eu vou comprar? Ele pode chegar lá no Banco do Brasil, né, na verdade lá na banca de exportação da Alemanha, né, e lá tem um catálogo de veículos, um catálogo de trator, né, um catálogo de caminhão, de carro, bicicleta, ferramental, o que seja, tem um catálogo. E aí o cara fala, eu quero 15 trator, 50 caminhão, não sei o quê. E aí o cara vai e paga em quê? Ele paga em réis. Ele pega aquela dinheirama que ele tem, joga no banco, paga em réis. Esse dinheiro, ele é depositado na conta do Reichsbank, no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Fica lá. Lá na Alemanha, tem um industrial que fala assim, ó, eu tô precisando aí de X tonelada de lã. Tô precisando de X tonelada de café. Tô precisando de X tonelada de, sei lá, banana, enfim. O que seja, né? E aí ele pega o dinheiro dele, o Reichsmark dele, e deposita na conta do Banco do Brasil lá em Berlim. O que acontece? Tanto essa compra aqui no Brasil, quanto essa compra lá na Alemanha, gera um crédito que pode ser transformado instantaneamente em compra de produto. Né? Então, o trator sai lá da Alemanha e vem para o Brasil. Os fardos de lã saem do Brasil e vão para a Alemanha. E os países não têm que ter reserva de moeda estrangeira. Entendi. Entendeu? Então, esse sistema, cara, quando ele entrou em vigor, e ele basicamente, assim, a grande amplitude de uso dele foi na América do Sul mesmo, com os países da América do Sul, porque isso faz muito sentido para países de economias complementares. Economias rivais é muito difícil de fazer isso, mas economias complementares funcionam muito bem, porque o Brasil não tinha indústria. Um precisa de uma coisa, outro precisa de outra. Outro precisa de outra, então complementa, todo mundo fica feliz e ok. E aí, tanto a embaixada britânica quanto a embaixada norte-americana começaram a pressionar o Getúlio Vargas a cortar esse tipo de parceria com a Alemanha. Né? Cortar esse tipo de parceria com a Alemanha. Apontando que o regime alemão, isso, aquilo. E o Vargas, ele sempre falava assim, ok, vou dar conta disso aí, beleza? Tá comigo, pode deixar. E ele não fazia nada. Então, sempre que o embaixador tentava falar com ele, ele prometia pro cara que pode deixar que... Estamos vendo isso daí. Mês que vem, hein? Vamos resolver esse negócio aí. Aí ele nunca fazia nada de concreto para encerrar ou, né, minimizar essa parceria. Tanto que, se você pegar os gráficos de comércio exterior do Brasil, em 37, indo para 38, a Alemanha se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Caramba! Então, o sistema ASCII é um sistema que beneficia a economia brasileira de uma maneira que o Vargas não podia abrir mão. Ele simplesmente não podia abrir mão. Um negócio muito vantajoso. Enquanto isso aqui estiver rodando, eu vou comprar. Entendeu? Eu vou usar. Então foi isso. O Brasil se aproxima da Alemanha, né? E faz... Não é ideologicamente. Não, é porque dá dinheiro, cara. É porque era rentável. Entendeu? Era rentável. E também, né, como existia aqui a maior população alemã fora da Alemanha na época, né, então a Alemanha olhava com uns olhos bem
bem mais carinhosos para cá, né? Mandando, por exemplo, os Zeppelins fazer uma linha direta de conexão com o Brasil, porque existiam duas grandes linhas de Zeppelin. Uma linha de Zeppelin em Nova York, né, Lakehurst, e uma linha no Rio de Janeiro. O único hangar de Zeppelin no mundo, quando eu falo Zeppelin, são os gigantes, não qualquer balãozinho dirigível, não. As monstruosidades que foram construídas no começo dos anos 30, o Graf Zeppelin e o Hindenburg, né? O único dos 3 hangares que existe até hoje é o hangar de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se você já foi lá na base aérea de Santa Cruz e viu aquilo de perto, que é uma coisa a se fazer na vida, tá? É enorme, Abel. Olhar para aquele hangar e falar, meu Deus do céu, olha o tamanho desse dirigível. Quer dizer que ele entrava aqui, e entrava assim, ó, entrava na conta, né? Sei. Caramba. Tem que chegar lá e olhar, cara. Porque hoje é basicamente um castelo onde é abrigado. Todas as aeronaves do esquadrão de caça cabem lá dentro, ou de mais esquadrões, inclusive. Né? É um negócio de outra época que quem tiver a oportunidade de conhecer, de ver de perto, tem que ver. Porque realmente é de tirar o fôlego. Né? Então, os Zeppelins, eles operavam Atlântico Norte por conta dos Estados Unidos e Atlântico Sul por conta do Brasil. Então existia essa proximidade porque a Alemanha também tinha interesse comercial, inclusive interesse político, né? Aquele interesse de ampliar as atividades do Partido Nazista aqui no Brasil, eram claras, eram realmente verdadeiras, formais. Né? O Partido Nazista brasileiro era o maior do mundo fora da Alemanha, né? Mas teve as atividades restritas pelo próprio Vargas, que é por isso que eu falo que a gente não pode ficar falando que o Vargas estava morrendo de amores pelo Adolf Hitler, né? Que não é por aí, cara. Ele promoveu o corte de asas do Partido Nazista Brasileiro, foi ordem dele, né? Ele que promoveu a nacionalização forçada dos colonos, proibindo que os colonos falassem alemão, proibindo que usasse alemão na mídia, proibindo que as escolas falassem alemão, a mesma coisa com italianos e japoneses, né? Porque, essencialmente, nessa época, as colônias eram colônias mesmo, né? Eram pequenas alemanhazinhas e pequenas italiazinhas e japãozinhos aqui, onde os caras falavam só a língua deles ali. Então, ele nacionalizou de forma forçada os colonos nessa época e cortou as asas do Partido Nazista aqui.